nono ano. Bom dia a todo mundo. Nós estamos começando aí a nossa live de hoje. Correção de atividades do capítulo 6, que é gigante. Eu já coloquei as orientações, colocar nome, sobrenome, turma, pegar o caderno para anotar as respostas, que é grande. Tem como mandar o arquivo para vocês. O pessoal que está entrando atrasado aí, a partir dessa aula, a Cisco tem 50 minutos cravados para a aula. Ela vai desconectar o professor. Então, eu não posso ficar mais uma hora e 10 de dúvida com o pessoal. Tem que ser rápido. Eu pedi para os senhores fazer da página 25 até a página 31, até a página 30, que tem várias questões do Enem. Só que nós temos que discutir algumas coisas que ele está pedindo. Nós estamos no capítulo 6, metade da apostila. A outra parte que eu pedi para ver essa semana é o caderno de atividade, que a gente vai corrigir semana que vem. E depois a gente passa para o próximo capítulo, que é a Segunda Guerra Mundial, finalmente. Para quem chegou no início perguntando sobre a Segunda Guerra Mundial, fica para a semana que vem ou para a próxima. Vamos ver o que vai acontecer esse período de correção, se a gente vai voltar para as aulas ou não. Eu quero que vocês peguem o caderno, a apostila, capítulo 6, página 25. Eduarda, lê para mim aí, um sisal, é uma questão de vestibular. Bonde de São Januário. Para mim, fazendo favor. O bonde de São Januário. Quem trabalha, quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar, passe bem. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boêmia não dá camisa a ninguém. Boemia. Isso aí. A letra do samba, o bonde de São Januário, sofreu intervenções da censura durante o governo de Getúlio Vargas. Como parte do seu projeto eu coloquei valorização do trabalho. Perfeito, é a letra B. É o seguinte, República Nova, quem está entrando atrasado, já falei agora 50 minutos, não tem como esperar a aula, não tem como, porque eu tenho que tirar dúvida, falar com todo mundo, deixar o pessoal ler. As aulas não podem passar mais de 50 minutos, é o mínimo que foi estipulado. Então está na página 25. Quem for entrar atrasado, por favor, vai avisando aí no chat, ok? Que não tem como ficar esperando mais. Bonde de São Januário, letra B, está correto, letra B. Mas eu quero que vocês escutem um negocinho. Gente, escuta isso aqui. Vamos ver se vai. Não vai o áudio. Vamos ver se vai aqui. Maravilha, não abre. Vê se dá para escutar, galera. Escuta aí o sound, hein? Da minha filha. Presta atenção agora, é o que está no texto. Olha o texto. Não, 1940.
Beleza. Era isso que eu queria mostrar. Eu vou voltar agora com o PowerPoint. Professor, por que é importante a gente aprender sobre isso? A letra C, a letra B, perdão, é a resposta. Quem colocou a letra B, valorização do trabalho, está correto. Mas vocês têm que entender o seguinte, nono ano. Da onde veio isso? Olha só, isso não tem nada a ver com preferência musical. Esquece a preferência musical. Eu gosto de rock, mas eu reconheço a importância do Ataúfo Alves. Eu reconheço a importância do samba, do malandro brasileiro. Professor, mas para pensar, isso foi feito em 1940. Por que a B, a exaltação ao trabalho está correto? Na verdade, essa letra sofreu uma censura. Dizem as fontes que, na verdade, a parte que se lê o bonde de São Januário, que vai levando mais um trabalhador, na verdade, seria o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar. Por quê? Na verdade, esse samba era uma exaltação ao malandro brasileiro, ao boêmio brasileiro. O que é boêmio? É o cara que gostava de beber, gostava de farrear, não gostava de trabalhar. Só que isso pegava mal na época de Getúlio Vargas. Nós já estávamos no Estado Novo. Olha o texto, copia isso que é importante. Nós já estávamos no Estado Novo. Então, o que aconteceu? Getúlio Vargas, lógico, não é ele, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava no Estado Novo tudo aquilo que era ruim para o governo e queria propagar a imagem do bom cidadão, foi lá e fez o que com a música? Censurou ela. Então a parte que deveria ter aí, a partezinha, que deveria ter aí falando sobre a questão do malandro brasileiro, essa aqui, ó, tá aqui amarelo que estou circulando, do malandro brasileiro, imagina, o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar. Isso pegava mal, porque Getúlio Vargas estava espalhando a ideia do bom cidadão, do cara que não era malandro, era o cara que obedecia, que trabalhava, era o cara que respeitava as leis. Era essa a ideologia do Estado Novo, de você controlar a vida do cidadão. Era um regime autoritário, baseado naqueles lá da Europa que nós já vimos, que não vou voltar nisso, que não dá mais tempo. Professor, o que acontece? Então censuraram essa música. Na verdade, o bonde de São Januário disse que havia uma outra versão, que é uma versão que exaltava o malandro. Mas, para passar na rádio, fizeram o que com a música? É o bonde que leva o trabalhador brasileiro. E virou um samba exaltação da ideia de Getúlio Vargas. Não porque o autor, Ataúfo Alves, não porque o Wilson Batista escreveu e o Ataúfo Alves queria essa música, mas para passar na rádio, aqui, ó, para censura, tiveram que cortar e fazer o quê? Coloca uma coisa que exalta. Professor, então qual é a música que se encaixa na ideia de exaltação do brasileiro? A música de exaltação que ficou marcado até nos filmes da Disney. Teve um samba que ficou marcado até nos filmes da Disney. Sabe qual é? Vamos ver quem lembra dessa. Aqui, ó. Samba exaltação. Ah, tô pensando lembrando do filme Rio. Não! Essa música aqui é da Aquarela do Brasil. Aí, ó. Do Zé Carioca, da Disney. É, feita na época de Vargas. Ó. Ah, lembraram, né? Do filme Rio, do Zé Carioca. É, que foi gravado no mundo todo. Aqui, ó, que maravilha.
Tá ótimo. Só tem 50 minutos, eu não posso botar as músicas todas. Esse aqui é um exemplo famoso de um samba que foi feito também na época do Estado Novo, só que tinha uma pegada para exaltar os valores brasileiros. Não que o autor concordasse com Getúlio Vargas, mas acabou essa música sendo um exemplo do Brasil daquela época de exaltação, de valores maravilhosos. A morena com o olhar faceiro, lindo e maravilhoso. Os valores brasileiros, o samba, ele fala, o coqueiro que dá coco, a terra maravilhosa de se morar. Esse samba faz parte do samba que era para exaltar os valores do Brasil. E esse samba tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Esse exemplo aqui, ó, é do Ari Barroso e da letra Aquarela do Brasil, de 1939. Então, nós temos duas músicas do Estado Novo. A Aquarela do Brasil foi de 1939. Ari Barroso também era um boêmio. Ele não pôde sair de casa por causa da tempestade e escreveu essa música, dizem. E ele escreveu Aquarela do Brasil, que foi regravado para o Zé Carioca, que foi feito sobre encomenda na Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar disso. Foi feito depois regravado pelo filme Rio. Essa música foi gravada pelo Frank Sinatra, foi usada pela Carmen Miranda nos Estados Unidos e virou a música símbolo lá fora, junto com a Garota de Ipanema. Quando toca essa música em qualquer lugar, esse refrão, pode ser em qualquer país. O pessoal lembra do Brasil, exalta o Brasil. Só que a música que nós vimos lá, a primeira, que é o Bonde de São Januário, na verdade era para ser uma crítica à sociedade. Só que ela sofreu censura, porque não podia se falar contra o mal do governo brasileiro, Getúlio Vargas, tudo que estava acontecendo. Então nós temos duas músicas que representam o Estado Novo, as duas exaltando o Brasil. Uma que sofreu censura, que é o Bonde de São Januário, e a outra do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, que foi feito, vamos dizer, sob encomenda para aquele momento político do Brasil, de valorização do Brasil, de tudo que estava acontecendo, que Getúlio Vargas queria construir aquela imagem do Brasil perfeito, do bom cidadão, do cara que era obediente, que respeitava as leis, era o cara que era trabalhador, não falava mal do Getúlio, não falava mal do governo. Olha só que interessante. Se você for pegar a questão da música, não vou entrar nisso, deve entrar em artes, mas eu não sei se Bazinha vai abordar isso. Mas se você for pegar a cultura da época, só vou dar mais um exemplo que eu não consigo, eu tenho que falar. O carnaval. As escolas de samba surgiram, como nós conhecemos hoje, na época de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas enquadrou a escola de samba. A partir de agora, vocês não cantam mais nada falando mal do Brasil, das mazelas, da violência, do saneamento, da pobreza, da favela. Não, você não canta. Você vai receber para enaltecer os valores do Brasil. Aí que vai nascer as escolas de samba do Rio de Janeiro. É o carnaval que nós temos hoje. Herança de Getúlio Vargas. Não o carnaval que surgiu, mas como nós temos hoje desse espetáculo, Getúlio Vargas. Visão de Getúlio Vargas. Para fazer uma propaganda positiva sobre ele. O pai dos pobres. E mostrar que o Brasil era positivo. Olha só que interessante. Duas músicas para provar qual era a importância do DIP, da censura, e como é que se pensava naquela época de Getúlio Vargas a manipulação das massas. Interessante. Ok? Dúvidas? Pode passar? Pode passar? Sim ou não? Dá ok para a gente passar para a próxima. Depois a gente vai passar para a página 27. Página 27. Quem pode ler a página 27 para a gente? Outras versões. E marca esse texto como importante logo. Por favor, coloca lá do lado. Importante. Por quê, professor? Escreve lá do lado. É uma outra visão sobre o governo Vargas. Até agora nós estamos vendo a visão dos pais dos pobres. Nós estamos vendo a questão dele ser a mãe dos ricos. Mas tem pessoas que discordam disso. Quem pode ler esse texto para a gente? Outras versões? Eu. Pode. Quem está falando? Júlia. Vai lá, Júlia. Lê para a gente. Seu áudio está perfeito. Getúlio Vargas era visto por muitas pessoas em seu tempo como pai dos pobres. A historiadora Tânia Regina de Luca, no entanto, afirma que o título não era merecido por ele. Desde o final do século XIX, o movimento operário lutou por melhores condições de vida e trabalho. Foi, entretanto, a partir dos anos de 1917 e 1920, sob a pressão das grandes greves e mobilizações dos trabalhadores, que os debates a respeito do assunto entraram, de fato, para a agenda política.
forçando empresários, legisladores e poder público a levarem em conta as suas demandas. O mercado de compra e venda de força de trabalho, até então funcionando sem qualquer tipo de interferência, começou a ser regulado por preceitos jurídicos. Os empregadores, pouco interessados em enfrentar os embates cada vez mais frequentes com as organizações e as lideranças operárias, não se opuseram frontalmente à intervenção estatal, mas tentaram, por todos os meios de que dispunham, influenciar o seu rumo. Nesse sentido, a noção de que a legislação previdenciária e trabalhista constituiu-se numa criação da chamada Revolução de 1930, espécie de dádiva do governo Vargas que, antecipando-se à real existência de conflitos entre capital e trabalho, empresariado e proletariado, teria, num gesto paternal, ofertando os trabalhadores a proteção social, não resiste à análise mais cuidadosa. Obrigado, Júlia. Escreve para mim quem não entendeu nada aí. Fala assim, professor, não entendi. Coloca no chat aí. Eu não entendi, porque a gente está falando de uma coisa, agora o Getúlio Vargas está lindo, maravilhoso, agora a gente chega com a historiadora chamada Tânia Regina e ela fala que Getúlio Vargas não era isso, que o governo dele, na verdade, não foi isso. Então, vamos lá. Slide aqui para ajudar, hein? Eu vou explicar junto com isso. Anota isso que é importante. Na verdade, o que está acontecendo é que a historiadora Tânia Regina fala o seguinte: Getúlio Vargas não consolidou as leis de trabalho, que nós vimos, jornal de 8 horas, o voto feminino também, ele criou várias indústrias, não foi? Coisa maravilhosa. Ele deu ao salário mínimo, ao descanso remunerado, às férias, a licença médica, a licença maternidade, um monte de coisa. Proibiu o trabalho infantil com menor de 14 anos, e ele virou o famoso pai dos pobres. Por quê? Parece que a legislação trabalhista foi um presente de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas veio para salvar o povo brasileiro da manipulação dos empresários que só queriam explorar o povo brasileiro. Não foi isso? Só que Tânia Regina fala o seguinte: essa visão não está certa. Essa visão do pai dos pobres, que ele deu um presente, o que é dádiva? Ele deu um presente para a população. Ele surge como se fosse um pai que protege o filho. Quem é o filho? O povo. Por isso que aí vem a expressão pai dos pobres. Essa versão que ele deu um presente às leis trabalhistas para proteger o trabalhador, para essa historiadora, é falso. Na visão dela, na verdade, o que acontecia era, segura, volta nos capítulos anteriores, capítulo 1, nós vimos lá a grande greve em São Paulo, de 1917, dos operários. O Brasil estava se industrializando. Qual é a outra versão? O Brasil já estava se industrializando. E os operários, com a vinda da mão de obra estrangeira, principalmente dos italianos, que eram muitos anarquistas, começou a exigir direitos trabalhistas. Isso lá em 1900, 1917, 1910, com a vinda da imigração. E de lá para cá, como não havia justiça do trabalho, o embate era entre o trabalhador e o empresário. Vou repetir. Antes de Getúlio Vargas não tinha o Ministério do Trabalho. Efetivamente. Como se dava a negociação trabalhista? Era o empresário negociando diretamente com o trabalhador. E isso dava muitos conflitos. Isso gerava greve. Isso gerava, muitas vezes, até morte em protesto. Então, quando Getúlio Vargas chega ao poder, na verdade, ele não está dando um presente para a população. Ele regulamenta as leis trabalhistas para impedir e proteger principalmente os empresários. De quem? Dos operários. Ou seja, na visão da Tânia Regina, há uma manipulação das massas por Getúlio Vargas para que ele consiga controlar os empregados e impedir que eles, muitas vezes, entrem em confronto com os empresários, que seria ruim para a economia, porque ia paralisar com várias greves, e ele vai surgir com a visão dos pais dos pobres. Isso, para Tânia Regina, é um erro. Na verdade, o que fica é o seguinte: os trabalhadores lutaram por essas leis trabalhistas. Getúlio Vargas só enxergou o momento propício, manipulador, e regulamentou essas leis e levou todo o ouro para ele. Levou toda ali, vamos dizer, levou toda ali, graciosamente, né? Levou para ele todos os ouros, todas as vitórias, como se ele fosse o pai dos pobres. E não foi bem assim. Na verdade,
ele viu que o povo estava insatisfeito e fez as leis trabalhistas. E isso acabou sendo manipulado através da imagem dos pais dos pobres. Então, na verdade, são duas visões diferentes. Quais são as visões? Uma, que ele é o pai dos pobres, mandou ali as leis trabalhistas porque ele enxergava que a exploração do trabalhador era necessário proteger o trabalhador, ok? E a visão da Tânia Regina, que é de baixo, que na verdade os trabalhadores já lutavam por essas leis trabalhistas 30, 40 anos antes e Getúlio Vargas só veio regulamentar para proteger a indústria, o mercado, os empresários e a si próprio, o governo. Porque com menos greve ele pode governar com mais facilidade. Foi uma manipulação das massas. Professor, diz para mim aí, qual que você concorda? Manipulação ou pai dos pobres? E agora, qual que você concorda? Manipulação ou pai dos pobres? O que Getúlio Vargas fez? Desculpa não, Otávio, sua presença aqui é imprescindível, não pode atrasar, hein? A aula agora é 50 minutos cravado. Professor, qual é a visão? Por favor, pode escrever no chat. Qual é a visão que você concorda? Getúlio manipulou as massas com a visão dos pais dos pobres, ou então foi uma luta dos operários, que há 30, 40 anos antes já lutavam por direitos trabalhistas. Lembra das greves lá em São Paulo, que a gente viu em 1917, greve enorme. E isso foi uma necessidade de Getúlio Vargas regulamentar para continuar no poder. E aí, qual é a visão que você concorda? Caiu a live? Tá todo mundo mudo? Igor, você não tinha entendido, você entendeu? Amanda. Calma aí, Lara não entendeu. Lara, abre o microfone e me pergunta. Fala para mim. Então vamos lá, Lara, para você agora, especial para você. Hein? Tem duas visões de Getúlio Vargas. Uma que ele foi o pai dos pobres e outra que ele foi o manipulador das massas. Na visão que nós estamos vendo no capítulo, Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, correto, Lara? Jornada de 8 horas, proibição do trabalho menor de 14 anos, o salário mínimo que existe até hoje, e ele regulamentou isso na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, no Estado Novo. Para muita gente, Getúlio Vargas pegou as leis trabalhistas, imitando lá fora os regimes que é autoritários, e regulamentou o mercado para proteger o trabalhador do empresário. Ok? Para proteger ali o trabalhador do empresário. Por quê? Não havia Ministério do Trabalho. Então, antes de Getúlio Vargas, era o trabalhador e o empregador discutindo o aumento. Isso poderia dar conflitos, protestos e mortes, como deu lá na Primeira República, na República Velha, lá em São Paulo. A outra visão, que é da Tânia Regina, desse texto, fala que, na verdade, Getúlio Vargas foi um manipulador. Em que sentido? Ele, na verdade, viu que já existia uma demanda por leis trabalhistas. O povo já vinha lutando há 30, 40 anos antes pelas leis trabalhistas, os operários nas fábricas. E quando ele chegou ao poder, ele regulamentou as leis trabalhistas para manter-se no governo, para impedir que a indústria parasse e também para agradar os empresários, porque os empresários sofriam com protestos diretos. As greves parando, dava prejuízo. Então, na verdade, a visão que tem do pai dos pobres é um erro, porque desmerece a luta dos operários. Entendeu, Lara? Sim ou não? Não, não tem problema com o Flávio, não. Depois ele pede. Entendeu, Lara? Então, vamos lá. Podemos passar para as perguntas, senão vai demorar muito. Número 1. Getúlio Vargas era aclamado em seu tempo como o pai dos pobres. Que motivos o levaram a ser denominado dessa forma? Olha, número 1. O termo nasce da visão populista e paternalista de seu governo, como se as leis trabalhistas e o aumento do salário mínimo seriam uma dádiva presente de Vargas, reforçada pela criação do Ministério do Trabalho, o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e a CLT, que foi a consolidação das leis trabalhistas entre 1930 e 45. Da onde vem a visão que Getúlio Vargas é o pai dos pobres? Resumindo, que tudo que ele fez foi um presente de Getúlio Vargas para o povo. A criação do Ministério do Trabalho, para ficar entre o patrão e o empregado, a criação do salário mínimo, da licença maternidade, das leis trabalhistas em geral, isso tudo
foi a criação de Getúlio Vargas como um presente para a população. A população estava lá quietinha e recebeu um presente, porque Getúlio Vargas se importava com os trabalhadores, para proteger ele dos patrões. E isso foi reforçado com a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que reforçou a visão dele como pai dos pobres. Como, professor? Nos comícios do aumento do salário mínimo, que reunia milhares de pessoas. Ele escolhia todo ano um estádio, tipo lá o Mineirão ou o Maracanã no Rio, e fazia grandes comícios e anunciava no dia 1º de março o aumento do salário mínimo. E era um evento transmitido nacionalmente. Então isso reforçava a imagem dele como uma pessoa bondosa, e isso reforçava a visão do governo populista. O que é populista? Voltado para o povo, preocupado com o povo. Aquela política paternalista que queria proteger o povo. Era bem isso? Você que decide. Eu não vou te influenciar, ok? Fala, Eduardo, a sua resposta. Pode falar. Pode, Igor. Pode colocar as leis. Eu só não coloquei todas, senão a resposta vai ficar imensa. Ok? Dúvidas? Sim ou não? Pode passar para 2? Já copiaram? Tá ok, ratinho? Pode passar? A número 2, ela está pedindo para você, na verdade, fazer uma discussão sobre o texto da autora. Se você não entendeu o texto, com certeza você errou essa pergunta. Então vamos lá. Olha a pergunta. Segundo a autora do texto, esse título se sustentava para tudo. Vamos traduzir a pergunta. Segundo a visão da autora, da Tânia Regina, o título de pai dos pobres se sustentava? Sim ou não? Na visão dela. Sim ou não? Correto. É não. Quem colocou sim, apaga a resposta toda e copia. Na visão de Tânia Regina, o título não, né? O apelido pai dos pobres, na verdade, representava a manipulação de Getúlio Vargas sobre as massas, concedendo leis trabalhistas, concedendo benefícios, criando o Ministério do Trabalho para criar a imagem que, na verdade, era ele que estava dando um presente para a população. Então, não. Por favor. Olha o que eu coloquei na 2. Segundo Tânia Regina, é a visão dela, não é sua e não é minha, ok? Tânia Regina, o título pai dos pobres, a Getúlio Vargas passava a falsa impressão de que atitudes como a criação do Ministério do Trabalho partiam exclusivamente de seus interesses pela causa operária. Para a autora, na verdade, tratava-se de estratégia do presidente para acalmar o operariado urbano, torná-lo uma das bases de apoio ao seu governo, evitando que se tornasse o problema. Traduzindo, Getúlio Vargas concede a leis trabalhistas para os operários para que eles se acalmassem e não protestassem contra ele, trazendo instabilidade contra o seu governo. E também agradando aos empresários. Por quê? A partir de agora, o trabalhador não bate na porta do empregador para exigir aumento de salário. Se há uma discordância entre o patrão e o empregado, agora quem rege é o Ministério do Trabalho. Isso acontece até hoje. Quem estava acordado de manhã, entre 6 e 7 horas, viu que acabou a greve dos rodoviários da Taboazil, do ônibus que roda em Vitória. Professor, a empresa falou que vai lá dividir o salário. Se tivesse continuado, quem ia intermediar o conflito entre o patrão e o empregado? O Ministério do Trabalho. Como já aconteceu várias vezes no protesto de motoristas aqui no Espírito Santo. Quem entra no meio? O Ministério do Trabalho. Invenção de Getúlio Vargas, que existe até os dias de hoje. Olha aí a importância. Ok? Então, na visão de Tânia Regina, essa ideia de pai dos pobres é falsa, é uma manipulação das massas, querendo que os operários se tornassem passivos, que não protestassem contra o governo, que não protestassem contra Getúlio Vargas, deixando ele governar e agradando as elites que eram donas das fábricas. Ok? Dúvidas? Para ganhar o apoio das classes, tá certo, Eduardo? Perfeito, pode ser. Para ganhar o apoio das classes. Visão dela, tá? Visão dela. Tem gente que não concorda com isso. Fala que, na verdade, ele foi o pai dos pobres. Vitor, você não escreveu nada porque você é espírita? Porque não dá para ver aqui no chat o que você colocou. Escreveu o quê? Em branco? Beleza.
Vamos lá, então. A terceira pergunta. Para mim é a mais importante, porque eu não tinha resposta. Você tinha que fazer uma análise. Você tinha que analisar. Terceira. Os políticos de oposição a Getúlio Vargas costumavam comentar que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Baseada no texto do capítulo, explique quais eram as ações que justificavam esse comentário. Para tudo. Apesar da apostila não falar isso, eu expliquei na live e expliquei também na videoaula que, além do apelido de pai dos pobres, ele tinha outro, chamado mãe dos ricos. Ok? Eu expliquei isso. Se você for na apostila e você não encontrou, você deve ter ficado desesperado. Se você não assistiu a videoaula, se você não estava na live, não participou da discussão, você fala assim, professor, mas não está aqui na apostila, então não tem resposta. Calma, o seu professor explicou. Se ele agradava, por um lado, o operariado, o povo em geral, do outro lado, Getúlio Vargas queria agradar a elite. Getúlio Vargas é um cara que buscava a conciliação entre a elite e o povo. Porque ele era bonzinho, professor? Não. Se todo mundo estiver satisfeito, não tem revolta. Lembra da Revolução Constitucionalista de 32. Depois de 32, alguém se revoltou contra Getúlio Vargas? Teve alguns focos, mas não igual São Paulo, que pegou em armas. Olha só, depois que Getúlio Vargas chegou ao poder, nós vimos grandes protestos só no final do governo dele. Ou seja, Getúlio Vargas soube jogar com as possibilidades. Eu até brinco, eu falo que ele é uma águia, porque ele sabia jogar com tudo que acontecia ao redor dele. Então, na verdade, para o povo, ele virou o pai dos pobres. É um apelido popular. Se você abrir o jornal da época, você vai ver muito esse apelido, pai dos pobres. Se você, e tem jornal dessa época, você consegue acessar. Só ir lá na Fundação FGV, Fundação Getúlio Vargas. Escuta até o discurso dele, de 1º de março. Do outro lado, a elite tinha que ser satisfeita. Não adianta agradar o povo se a elite ficar insatisfeita, porque a elite pode também se manifestar contra e derrubar esse governo. No entanto, que no final do governo Vargas, quem é que vai tirar ele do poder vai ser a elite, cansada dele no governo, a elite vai exigir eleições. Professor, então por que tem esse apelido? Porque Getúlio Vargas também agradava às elites brasileiras. Como? Ele pegou empréstimo para a criação da CSN, ele criou a Fábrica Nacional de Motores, ele lançou as bases da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, ele criou a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje só se chama o quê? Vale. Criou lá em Minas Gerais, com a exportação do minério saindo do Espírito Santo, e até hoje funciona assim. E, lógico, quem estava por trás disso tudo era o financiamento que ele muitas vezes oferecia para as empresas que eram comandadas pela elite brasileira. Através de banco, ele concedia empréstimos para as empresas que estavam nascendo. Ou seja, ele agradou tanto o povo quanto a elite. É aí que vem o número 3. Ao mesmo tempo que garantia direito aos trabalhadores, Getúlio Vargas conquistava o apoio das elites, promovendo políticas econômicas voltadas para essa elite, como a valorização do preço do café. Olha só, uma das primeiras coisas que Getúlio Vargas foi valorizar o preço do café. Aquele que dava prejuízo com a crise de 29. Ele não abandonou a elite cafeeira, que ele tirou do poder. E a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que ele pegou empréstimo com os americanos para entrar na Segunda Guerra Mundial, com Roosevelt. Criou a FNM, Fábrica Nacional de Motores, criou a hidrelétrica de Paulo... lançou base da hidrelétrica de Paulo Afonso. Não adianta ter indústria grande se não tem energia chegando nela. Então vamos fazer hidrelétricas. E também a Companhia Vale do Rio Doce para explorar o minério de Minas Gerais, com exportação pelo Espírito Santo. Ou seja, a oposição criou um apelido para ironizar ele. Se ele é o pai dos pobres, ele também é a mãe dos ricos. Ele agradou gregos e troianos. Entendeu a esperteza de Getúlio Vargas? Ninguém fica 15 anos no poder só com violência. Ninguém fica 15 anos no poder, muito tempo no poder, utilizando só as armas, a guerra, a violência e a intimidação. Tem que ter cooptação. Ok? Podemos passar? Sim ou não? A gente tem que ir para a hora do estudo. Hora do estudo. Quem pode ler a primeira para a gente aí? 29. Quem pode ler? Elisa, você pode ler para a gente? Ela deve ter pulado a cadeira agora. Professor, tá dando para ouvir? Perfeito.
Você pulou da cadeira? Um pouquinho, talvez. Vai lá. A respeito das eleições presidenciais de 1930, faça o que se pede. Porque o lançamento da candidatura de Júlio Prestes pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros. Você quer responder ou posso responder? Vai lá. Eu coloquei que, pois segundo o pacto da oligarquia, o próximo candidato à presidência seria mineiro. Corretíssimo. Gente, não vou parar nessas coisas que está acabando o tempo. Isso aí é capítulo 1, nós já vimos isso. Quando que acabou o pacto do café com leite? Quando chegou a vez de Washington Luiz indicar um candidato à presidência de Minas Gerais. Ele burlou esse pacto, indicou um outro paulista, Júlio Prestes, acabou sendo eleito com a máquina pública, com a fraude eleitoral também, mas todo mundo fazia isso naquela época, até a oposição. E o pacto entre Minas Gerais e São Paulo, que eram as duas potências nacionais, vão se romper. E o pacto do café com leite, a oligarquia do café com leite vai ser desfeita, porque vai dar origem à Revolução de 30, a chegada do poder de Getúlio Vargas com a Aliança Liberal. Ok? B. Elisa. Explique o motivo de o presidente brasileiro Washington Luiz, representante dos cafeicultores paulistas, lançar outro paulista candidato às eleições. Você quer responder essa? Eu coloquei que no período das novas eleições, o Brasil estava enfrentando a crise do café e a elite paulista não achou que os mineiros dariam conta de recuperar o país da crise. Perfeito, é isso aí. Eu coloquei uma explicação maior porque o contexto é muito grande. Por que aconteceu essa quebra do pacto? Porque a crise de 29 mergulhou o principal produto brasileiro, o café, principal produto de exportação, numa crise tremenda. O café perdeu valor. E quem era o nosso maior comprador? Os Estados Unidos. Quem financiava a nossa política de Taubaté, de preço artificial, pegando empréstimo? Estados Unidos. Então nós perdemos o nosso maior comprador e o preço do café no mercado internacional despencou. Então, na verdade, o Washington Luiz achou que os mineiros não seriam capazes de resolver a crise do café internamente no Brasil. Não no valor externo, lá fora, internamente. Eles julgaram que os mineiros não dariam atenção ao estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo era o maior exportador de café. Então, o que foi feito? Uma traição. Essa traição se justificou, segundo Washington Luiz, os paulistas, porque os mineiros não teriam competência para resolver essa crise e eles dariam muito mais atenção à região de Minas Gerais do que à região mineira, do Oeste Paulista. Então, aconteceu uma cisão. O que é uma cisão? Uma crise entre as elites, para ver quem mandava mais. E isso vai dar origem à Revolução de 30, vai dar origem à Aliança Liberal, com Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e Getúlio Vargas vai se aproveitar do descontentamento de boa parte do país nessa política do café com leite, com aquele voto cabresto, com a política dos governadores, e vai conseguir dar um golpe e vai tirar o Washington Luiz. O Washington Luiz vai renunciar antes, né? Ok? Fechou? Eduardo, conseguiu entender essa? Conseguiu? É lá do capítulo 1, tá? Lá do capítulo 1. Não é nada novo, não, hein? Fechou? Podemos passar? Já copiaram? Dá um ok pra mim, todo mundo aí. Vamos lá, então. Vamos pegar alguém do nono ano A. Ana Luísa, você pode ler o número 2 pra gente? O coração deve ter batido lá na boca. Vamos, Ana, porque esse tempo tá acabando. Agora não tem como mais a gente ficar esperando, não. Vamos lá. Ah, não tá. Então vamos lá. Não, Arthur sempre vai. Se chamar, ele vai. Caio, nono ano A, lê pra mim o número 2, só anunciado, eu respondo. Vamos lá. Não deve estar nem na frente do computador, nem respondeu. Keila, você pode ler pra gente? Número 2.
Ah, para, vergonha, até parece. Ó, última tentativa no nono A, hein? Vou parar, hein? Mariana, nono ano A, lê pra gente, fazendo favor. Vamos ver, se a Mariana não for, você vai, Nicolas. Você vai ler, Mariana? Então tá bom, vai lá, Nicolas. Mariana não se manifestou? O pessoal deve ter aí na frente do computador. Vai lá. Tá ouvindo, professor? Perfeito, pode ir lá. Numere os textos de acordo com as alternativas seguintes. 1. Governo provisório. 2. Governo constitucional. E 3. Estado novo. Como é que ficou essa sequência, Nicolas? Eu acho que eu fiz errado, professor, mas o meu ficou 2, 1, 7. Quase lá. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Também não é essa não, Eduardo. 3, 1, 2. Ok? Acerta aí, Nicolas. Fechou? 3. Qual, a respeito do governo provisório, entre 1930 e 32, responda A. Qual foi o grande desafio econômico do período? Gente, nós acabamos de responder anterior. Qual foi o grande desafio econômico que Getúlio Vargas enfrentou quando chegou ao poder? A desvalorização absurda do preço do café, efeito da crise de 1929. Tem que colocar isso. A desvalorização absurda do preço do café no mercado internacional, levando à crise interna do café brasileiro. Tinha muito mais café do que compradores, os americanos não compravam mais, e o preço desabou, ok? Isso tem tudo a ver com a crise de 29. Quebrou a Bolsa de Nova York, quebrou os Estados Unidos, quebrou o maior comprador, o preço do café desabou, teve excesso de café no mercado e o Brasil não tinha para quem exportar. Lei da oferta e da procura. Lembra que nós discutimos isso lá no capítulo 1 no final? Lei da oferta e da procura. Não tem para quem comprar, ninguém está comprando, o preço do café desaba. Não tem para onde correr. O Brasil entrou em crise, era o principal produto. Isso gerou a diversificação econômica no Brasil. Quem tinha investimento vai migrar para a indústria. Fechou? Podemos passar para B? B. Quais foram as medidas adotadas por Vargas para resolver a crise? Uma nós já conhecemos. Foi a criação do Conselho Nacional do Café, que passou a regular o preço do produto no mercado. Como? Comprando dos produtores o café excedente, queimava, destruía, jogava na Baía de Vitória, para que o preço subisse artificialmente. Ou seja, o Conselho Nacional do Café implementou aquela ideia do governo de Taubaté. O governo compra o excedente para que o preço suba artificialmente. Mas como não tinha para quem vender, o governo queimava, o governo mandava enterrar os pés de café, o governo mandava carregar os navios e jogar na Baía de Vitória, no oceano, para que, na verdade, o preço ficasse artificialmente alto. Custava caro para o governo Vargas, mas ele tinha que agradar a elite cafeeira. Ok? Depois ele vai promover também o incentivo à indústria, à diversificação econômica, com a CSN, a FNM, a CVRD, mas eu não coloquei isso porque a resposta vai ficar muito grande. Incentivou a policultura para sair do café, não ficar só no café, é o único produto. Fechou? Tá, seguro. Copiaram A e B? Entendeu a B? Fechou? 5 minutos. Eduarda, lê a 4 pra gente. Sobre o trabalhismo, Vargas analisa as afirmativas a seguir. Foi a política de valorização do trabalho adotada pelo Estado Novo. Pregava que o Brasil atingiria o desenvolvimento econômico apenas com o trabalho da população urbana. Tinha por objetivo o desenvolvimento do espírito do brasileiro trabalhador e cumpridor das determinações do governo. Aí eu tinha colocado a letra E, mas eu vi aqui que a letra B. Olha só, a letra E não pode, por que a 2 está errada, Eduardo? Vou te explicar. A 2 está errado, porque ele está falando que a riqueza do Brasil vinha só da área urbana, da indústria. Não, o Brasil era um país extremamente agrário. Nós vamos começar a industrialização, nós vamos aumentar a nossa industrialização
no governo Vargas, com a CSN, CVRD, a FNM, a Hidrelétrica de Paulo Afonso. Mas a gente não pode descartar o papel do campo, porque até antes de Vargas chegar, o principal produto era o café. Então, na verdade, qual é o erro da 12? Acerta lá. A riqueza do Brasil não vinha só da área urbana, da indústria, vinha do campo. A maioria da população ainda morava no campo, ok? Então, isso aí é uma pegadinha. Você cai nela porque você lê rápido. Fechou? Júlia, página 30, número 5, Enem. Questão de Enem. Júlia? Júlia, você está... O Júlia Lima? Pode ler. Só você que lê. Então tá, vai. A partir de 1942, estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes do Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Qual a questão que você marcou? O programa Hora do Brasil contribuíram para... Qual a opção que você marcou, Júlia? Letra B, mas eu não sei se está certo, eu não entendi essa. Não, a correta seria a letra D de dado. A Hora do Brasil veio com a ideia de consolidar a imagem de Vargas como governante e protetor das massas, traduzindo, pai dos pobres. Ok? Hora do Brasil é o Estado Novo, é a censura, reforçar a imagem dele e do governo, pai dos pobres, lindo e maravilhoso. Fechou, Júlia? 6. FUVEST. No Manifesto do Antropofágico, lançado em São Paulo em 1928, lê-se: queremos a Revolução Caraíba, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração de Direitos do Homem. Essa passagem da número 6 expressam a 6, qual a letra correta? Nono ano. Letra C, Eduardo acertou. Valorização da cultura nacional, Manifesto Antropofágico, 1922, Semana de Arte Moderna, ok? Valorização da cultura nacional. Getúlio Vargas fez isso com os índios. 7. Enem. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias do controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessa organização pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada pela letra 7. Qual é a opção correta? Letra 7 é a opção E. Ok? Letra E. Letra E. 7, letra E. E 8. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte de empolgação e movimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa um pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. É a época da censura, é aquele primeiro slide, censurava a música. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida que visava, letra A, conquistar o apoio da população para a legitimação do governo, evitar protestos, evitar revoltas e o povo concordar com aquilo que estava sendo propagado. Isso é a herança do autoritarismo, do fascismo italiano, do nazismo. Manipulação das massas. É aí que vem a Hora do Brasil, é aí que vem o DIP, Departamento de Preço e Propaganda, vem a censura, ressaltando a imagem de Getúlio Vargas como pai dos pobres e mãe dos ricos. Ok? Fechou? Dúvidas? Alguém está com dúvida? Eu não sei, eu vou deixar para ver se corta mesmo, 50 minutos. Galera, o slide está aí. Correção. Eu ia passar o caderno de atividade para corrigir hoje, 50 minutos não dá certo, porque no ano o conteúdo é muito pesado. Tem um caderno de atividade para fazer, façam amanhã ou depois. Semana que vem a gente vai corrigir esse caderno na live, hein? Ok? Fechou? Dúvidas? Não? Quem está sem dúvida, até a próxima live, saudades imensas. Eu quero voltar para a sala de aula, que também já está muito chato em casa. Tchau, galera.